Paz do Senhor Jesus a toda a igreja do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, uma boa noite. Hoje, como de prática, seria o nosso culto de doutrina presencial, devido às regras governamentais que as autoridades legais colocaram na fase emergencial, em qual nós não estamos podendo ter culto presencial. Então nós optamos hoje em trazer a doutrina ou uma palavra do Senhor Deus, pois doutrina é ensinamento, via este vídeo. Então, a partir desse momento, se você está vendo esse vídeo, pegue a sua Bíblia, né? É interessante que nós, quando falamos da palavra do Senhor Deus, sempre estejamos analisando a palavra do Senhor Deus. E para analisarmos a palavra de Deus, precisamos ter a palavra de Deus em nossas mãos, para nós observarmos se realmente está escrito conforme aí é comunicado. Então, eu quero convidar a todos neste momento para que vocês peguem a palavra do Senhor Deus, para que o Senhor Deus venha nos ajudar e o Espírito Santo nos direcionar para trazer uma palavra aos nossos corações. Então eu gostaria de, aproveitando já neste momento, que você pegasse a sua Bíblia, abrisse ela no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no seu capítulo de número 14. Capítulo de número 14 está a partir do verso de número 22 até o de número 33. Nós gostaríamos de fazer algumas reflexões acerca desse texto, ao qual muito é pregado, né, muito é ensinado. E também hoje nós vamos meditar um pouco nesse texto. Então eu gostaria de convidar você, que você agora nesse momento deixasse de fazer algumas coisas e prestasse atenção à palavra do Senhor Deus. Porque a palavra é quem edifica, é a palavra quem nos fala. A palavra é o verbo de Deus, e o verbo de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo ele tem uma palavra para nós, que é um conselho para nós através das Escrituras Sagradas, a qual ele nos deixou. Então, Mateus capítulo 14, verso de número 22 até o 33, escrito está, o título nos diz, Jesus caminha sobre as águas. Versículo de número 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma? E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse-lhe, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas? E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, Igreja do Senhor Jesus, diante desse texto, nós estamos vivendo um momento ímpar na sociedade, que nós estamos nos deparando com uma dificuldade que está assolando o mundo, e a igreja também está sofrendo algumas dificuldades acerca de algumas pessoas que têm tido dificuldades de manter a sua confiança no Senhor Jesus, ou diante das situações que estão vendo, estão sentindo, estão passando, elas estão com dificuldades em quem confiar. Há muitas incertezas nesses dias em que nós estamos vivendo.
E diante dessas incertezas, as pessoas estão com dificuldade aonde colocar a sua confiança, em quem acreditar, né? Quem está certo, quem está errado. Pois bem, nós, diante desse texto, nós gostaríamos aí de trazer aí essa meditação, e nós vamos falar alguns pontos que eu gostaria que todos assim prestassem muito bem atenção. Então, diante de tudo que está acontecendo, ou diante das adversidades que nós vivemos, ou diante até mesmo das coisas boas que nós vivemos também, no mundo que nós estamos vivendo, em quem confiar? Onde depositar a nossa confiança? Então eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre os planos de Deus, né? Devemos confiar nos planos de Deus, pois os planos de Deus, eles são inquestionáveis, pois nós, como homens naturais, nós observamos aquilo que vemos, ouvimos, sentimos, mas o invisível nós não temos essa capacidade de enxergar, porque é invisível. Mas Deus, que é luz, Deus que é amor, Deus que é justiça, Deus que é espírito, ele tem poder tanto pelo lado material como o lado espiritual, o lado físico como o lado que é invisível. Então, as coisas visíveis nós vemos, as invisíveis nós não conseguimos, mas o Senhor Deus está no âmbito de todas as regiões ou todos os lugares. Deus habita, e como Ele é onipresente, Ele conhece todas as coisas na sua onisciência, e diante da sua onisciência Ele também tem todo o poder, né? Todo o poder pertence a Deus, e nós cristãos, nós assim acreditamos e confiamos. Então nós precisamos confiar nos planos de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver no versículo 22 que Jesus, após ouvir a notícia de que João Batista, Herodes, havia decapitado e João Batista havia morrido, ele se retira da Galileia, vai para um local deserto, e nesse local a multidão, pessoas vão sabendo que ele está lá naquele local e vão seguindo ele, porque é onde Jesus ele andava, as pessoas seguiam ele, queriam ouvir os ensinamentos dele, queriam receber curas, milagres em suas vidas, porque o ministério de Jesus sempre foi de atender a todos, né, e ensinar a todos, sem acepção de pessoas, porque ele sempre, o objetivo foi levar as pessoas ao arrependimento, conhecer o reino de Deus. E o reino de Deus era chegado porque Jesus estava presente, e a sua palavra estava no encontro às pessoas, porque as pessoas precisavam de ouvir acerca do verdadeiro poder, ou o verdadeiro reino, que é o reino de Deus, e não o reino dos homens, como ali eles estavam vivendo um reino do Império Romano. Mas diante disso, meus irmãos, Jesus ouve a notícia que João Batista havia falecido, ele se retira para um local, e nesse local as pessoas seguem, e chegando lá ele se assenta e começa a ensinar as pessoas ficam ali horas e horas ouvindo Jesus falar. E dentro desse perfil de ouvir Jesus falar, vai chegando o final da tarde, Jesus chama os seus discípulos, manda eles dar comida para eles não têm, eles veem as dificuldades humanas, as condições, que não tinham condições de dar comida para todo mundo. Jesus então pede para que eles procurem, e ali eles acham um rapaz que tinha ali 5 pães e 2 peixes, e ali Jesus faz a multiplicação dos pães a ponto de alimentar 5.000 pessoas, além de mulheres e crianças. E após isso, Jesus então, agora as pessoas ficam atônitas, está entardecendo, e próximo está o Mar da Galileia, que é um lago que tem aproximadamente 13 quilômetros de largura, de comprimento, e nós vamos ver que Jesus ele vai descer com os seus discípulos, e chegando naquele barco a qual eles tinham chegado até ali, a multidão tinha vindo por terra, pelas cidades circunvizinhas, e Jesus agora vai pegar os discípulos e vai colocar eles no barco, vai pedir para que eles entrem. Eles até tentam se esquivar, tentam deixar para não entrar, esperando Jesus entrar, mas agora eles vão entrar.
Não tem outro jeito. Jesus dá uma ordem. Jesus era o mestre deles. Jesus era o Senhor deles. E Jesus vai falar assim, ó, insiste com eles. Jesus vai insistir com eles insistentemente para que eles entrem. Né? Quem sabe Pedro, né? João, Tiago, não, Senhor mestre, nós vamos ficar aqui com o Senhor. Mas Jesus vai colocar eles dentro do barco e falar, vocês precisam passar para o outro lado. Entrem e comecem a navegar. E eles pegam ali, entram meio que não querendo, né? E eles não sabendo também o propósito, por que eles estavam indo. E Jesus vai, enquanto eles vão indo, Jesus vai ficar despedindo a multidão, porque há experiências na vida que são para nós cristãos, há experiências que nem todos podem passar. Nós cristãos, Deus nos prepara momentos para que nós venhamos ter experiência com Deus, para que nós possamos crescer na confiança no Senhor Deus. Pois o que é confiança? Confiança é ter fé, é acreditar, né? Confiança é você descansar naquilo que lhe é falado ou naquilo que é pedido. Então, Jesus quer dar uma nova experiência para os seus discípulos. E os seus discípulos, mesmo não conhecendo e resistindo um pouco, mas eles vão obedecer e vão entrar no barco e vão falar. Então, por isso, eu gostaria de falar com vocês a respeito dos planos de Deus. Por que nós devemos confiar nos planos de Deus? Então, abra a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, né? Muitas pessoas conhecem esse texto. Jeremias, capítulo 29, verso de número 11. Nós precisamos entender. Deus falando com o seu povo. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, nós precisamos entender que esse Deus, ele tem propósitos nas nossas vidas. Então, às vezes, ele nos permite passar por algumas situações porque ele quer nos dar experiências novas, né? Para que nós venhamos crescer em unidade, em fé nele, né, confiança nele, conhecê-lo melhor. E os pensamentos que Deus tem a nosso respeito, né, são pensamentos bons, são propósitos maravilhosos, são propósitos únicos. Nós que muitas vezes resistimos e não queremos passar por algumas experiências, porque às vezes nos dói, às vezes nos causa tristeza, né, algumas percas, mas as experiências elas servem para nos edificar, para nos aproximar de Deus. E diante dos pensamentos de Deus, nós precisamos ler Isaías, capítulo de número 55, também vai nos trazer aqui um pensamento, né? Então, Isaías, capítulo de número 55, nós precisamos entender que versículo de número 7 está escrito. Isaías capítulo 55, versículo 7 até o 10. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então veja que nesse texto também nós vamos ver que Deus ele olha para os homens e vê que os seus pensamentos são maus, são malignos, são ruins, são de destruição, são de ódio, de prostituição, pecado, maquinando mal contra o outro.
E Deus, ele vai pedir vai mostrar para o homem que Deus conhece os pensamentos deles. E diante do conhecimento, porque Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele vai observar que diante dos pensamentos dos homens, os homens precisam deixar esses pensamentos, esses caminhos, essas ações, essas atitudes, e se converter, se voltar para Deus, para o Senhor, porque ele perdoa se a pessoa se arrepender e se voltar para Deus. E ele vai continuar dizendo que os pensamentos de Deus são maravilhosos, são bons, porque os pensamentos de Deus, os homens têm caminhos e pensamentos, planos, terrenos. E o plano terreno há um limite, há um tempo. E esse plano terreno, ele se finda um dia. Você constrói uma casa, daqui a pouco você precisa quebrá-la, ou você precisa... vem a tempestade, vem coisas da natureza e destrói ela. Você compra um carro, daqui a pouco é roubado. Você junta dinheiro, daqui a pouco você é roubado. Então, o plano do ser humano, do homem, da mulher, é somente terreno. Então, ele se baseia naquilo que ele vê. Mas Deus, o plano de Deus, ele é eterno. O plano de Deus está acima desse plano terreno. Então nós precisamos confiar nos planos de Deus, porque Deus conhece-nos como nós somos. Deus sabe os nossos pensamentos, porque Ele é onisciente. E Deus tem planos melhores, planos eternos, aonde lá os nossos planos estão no Senhor Deus, ou o Senhor Deus está querendo que nós estejamos com Ele, aonde que essas coisas que nós lutamos, trabalhamos, vivemos aqui, lá não servem. Então nós precisamos entender que o plano de Deus é eterno, os nossos são terrenos, por isso nós devemos confiar no Senhor Deus. Devemos confiar no Senhor Deus também, porque Ele é Criador de todas as coisas. O próprio Isaías capítulo 40, gostaria que você abrisse aí, acompanhasse, né, para que nós ficássemos inteirados. Isaías 40, né, versículo de número 12, está escrito: quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso, e os outeiros em balanças? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse em conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Versículo de número 22. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores para ele são como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. Versículo de número 26. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair dos exércitos delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças. E porquanto é forte em poder, e nenhuma delas faltará. Então veja, meus irmãos, que Deus, Ele colocou limite nos mares. Os oceanos, eles não podem passar do limite que Deus colocou, porque Deus quem criou todas as coisas. Gênesis capítulo 1, lá aqui no... Vamos ler? Gênesis capítulo 1, no princípio, né? Gênesis capítulo 1 vai nos dizer, versículo 1 e 2, no princípio, no início, criou Deus os céus e a terra, início da criação. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós vamos ver que Deus, Ele criou todas as coisas. Então a terra era sem forma e vazia, e Deus criou o mar, criou a terra, pediu para que a terra produzisse árvores, frutos, espinhos, abrolhos, enfim, Deus criou todas as coisas. Deus criou o homem também. Versículo de número 27, Gênesis capítulo 1, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus, Ele é o criador de todas as coisas. Como é que nós nos podemos confiar nos planos de Deus, se Ele é o criador de todas as coisas? Quando você cria algo, você conhece os detalhes daquela criação. Na realidade, você mesmo coloca ali cada detalhe.
cada parte do nosso corpo, Deus conhece absolutamente tudo. Deus sabe tudo, meus irmãos. Então Deus criou todas as coisas. Deus ele não só criou, mas ele tem o poder sobre essas coisas. Então a natureza, ela obedece, ela se rende à voz de Deus, porque ela foi criada pela voz de Deus. Então, tudo que nós vemos e sabemos, tudo quanto existe, é criação de Deus. Agora, algumas coisas Deus criou boa, porque tudo que Deus fez foi bom. Mas algumas coisas o homem pegou da criação principal de Deus boa e, devido ao seu orgulho, à sua arrogância, à sua ambição, o homem corrompeu essas coisas. O homem fez as coisas más para a destruição da natureza, a destruição das pessoas, não valorizou aquilo que Deus fez bom. Então nós precisamos confiar em Deus, porque o Senhor Deus, ele é maravilhoso. Isaías, capítulo 43, também vai nos mostrar uma passagem que nós precisamos entender. Isaías 43, verso 2: Quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Versículo 13: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então, aqui no versículo 12, está mostrando que o homem, quando passar por circunstâncias que lhe causam medo, dificuldades, o Deus que criou todas as coisas, ele passa com a pessoa, ou está junto com a pessoa, a ponto de que as circunstâncias naturais ou as circunstâncias adversas não têm poder sobre esta pessoa quando Deus está com esta pessoa e essa pessoa está com Deus. Porque foi Deus que criou. Então, aquilo que Deus criou, ela não tem poder sobre a vida de um ser humano. Porque o próprio Deus, ele tem esse poder de controle das circunstâncias. E quando Deus planeja alguma coisa, não tem como impedir, meus irmãos. Os pensamentos de Deus são insondáveis. Deus se revela para nós através da sua palavra e através da pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, revelando as profundezas de Deus. Mas Deus se faz conhecer e mostra que ele tem um domínio de todas as coisas. É só observarmos Moisés diante do Mar Vermelho, com o povo ali, sem saída. Moisés clama a Deus e Deus responde, e Deus sopra um vento, e o mar, que era um mar, se abre para eles passarem em terra seca. Ora, nenhum fenômeno da natureza iria conseguir fazer isso justamente naquela hora que Moisés clama. Isso aconteceu não só essa vez, mas aconteceu também no Rio Jordão, com Josué. E assim, muitas outras coisas aconteceram. Então Deus, ele tem um controle sobre a natureza. Ele tem um controle absoluto sobre todas as coisas. E também sobre o homem. Então nós precisamos entender que Deus, ele sabe todas as coisas. Por quê? Todas as coisas estão sujeitas debaixo dos seus pés. 1 Coríntios capítulo 15 fala que todas as coisas estão sujeitas debaixo dos seus pés. Ou seja, tudo está abaixo dele. Ele é transcendente. Ele está acima de todas as coisas. Mas também é um Deus que é imanente, que ele habita no meio da sua criação. Ele anda no meio da sua criação. E prova disso é o texto que nós lemos, né? Que Jesus vai ordenar aos seus discípulos que eles assim viessem entrar. Porque Jesus conhecia a estrutura do homem, dos discípulos. Jesus sabia o que poderia afugentar eles, a adversidade. Deus conhece o homem, meus irmãos, inteirinho. Salmo 139, vamos ler? Salmo 139. É um salmo muito bem conhecido, tem até hinos, né? Que são feitos, né? Através desse salmo. Salmo 139, verso 13 e o 14. Escrito está: Pois possuístes os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei,
porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, entristecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Então veja, quando acontece a vida, né, no relacionamento de um homem e de uma mulher, a semente, o óvulo, nós vamos ver que Deus ali já conhece tudo, Deus já sabe tudo, antes mesmo de acontecer aquilo. Então Deus, ele conhece os nossos ossos quando são formados no ventre da nossa mãe. Deus, ele sabe tudo sobre as nossas vidas. Antes que a palavra chegue até a nossa boca e ao nosso pensamento, Deus já sabe. Então Deus criou o homem, meus irmãos, minhas irmãs. Então Deus, diante da sua criação, não tem como questionar a Deus. Vamos ler mais 2 textos? Jeremias 32 e 17. Jeremias 32 e 17. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Se você não pegou ainda, eu insisto que você pegue. Porque a palavra de Deus é um alimento para nós, né? Ainda mais no mundo que nós estamos vivendo. Jeremias 32 e 17, escrito está: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder, e com teu braço estendido, nada há que te seja demasiadamente difícil. O escritor, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo que Deus, ele criou os céus e a terra. Ele está reconhecendo que Deus é o criador de todas as coisas e que nada, absolutamente nada é difícil para Deus. Nós temos dificuldades. Para nós as coisas são difíceis. Lucas 1:27 fala que aquilo que é impossível para os homens, para Deus tudo é possível. E por que nós muitas vezes titubeamos, ou esquecemos, ou deixamos de confiar nesse Deus Criador dos céus e da terra? Está na hora de nós revermos a nossa fé, a nossa confiança. Precisamos confiar em Deus. Então os planos de Deus, nós precisamos confiar, acreditar nos planos de Deus. Vamos ler Romanos 11:36. Romanos 11:36. É importante nós lermos, porque à medida que nós vamos lendo, nós vamos compreendendo a mensagem, né? 11:36, escrito está: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Oh, glória. Graças a Deus. Ou seja, Deus é o início, Deus sustenta e Deus é o fim de todas as coisas. Em Deus se inicia as coisas que nós estamos vendo. Deus sustenta todas as coisas e todas as coisas vão se findar em Deus. Ou seja, Deus é a base de todas as coisas. Então, se tudo é criado por Ele, para Ele, meus irmãos, por que nós duvidamos do poder de Deus? Temos que crer no poder de Deus, nos planos de Deus, nos propósitos de Deus. Por que nós devemos crer no propósito de Deus, meus irmãos, minhas irmãs? Jeremias 1:12. Por que nós devemos crer nos planos de Deus? Por que nós devemos confiar em Deus? Jeremias 1:12, né? Muitas pessoas já sabem esse versículo. Deus falando com o profeta Jeremias, e Deus vai falar no versículo 12: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Deus falando para o profeta assim, que era para ele fazer tudo quando Deus o orientar, falar tudo quanto Deus o colocar nos seus lábios, porque Deus iria sustentar a sua palavra. Esse velo significa zelo, cuidado.
estar acompanhando a sua palavra. Porque o Pai e o Filho são um, o Espírito Santo são um. Então eles estão juntos, eles andam juntos. Então Deus, ele cuida. Deus, ele zela pela sua palavra, é um cuidado especial, que a sua palavra se cumpra. Mateus vai nos mostrar isso. O próprio Senhor Jesus, Mateus 24, escrito está, Mateus 24, versículo 34 e 35. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Olha, Jesus vai falar sobre várias situações acerca da grande tribulação, acerca dos últimos acontecimentos, Mateus capítulo 24, princípio de dores, né? Como é que o servo de Deus tem que se postar, como é que ele tem que estar vigilante, como é que ele tem que estar em comunhão com Deus, perseverando. E ele vai dizer ali também que tudo quanto vocês veem que está acontecendo vai passar. Agora, existe uma coisa, os homens passam, as situações passam, mas aquilo que Deus fala, aquilo que Deus promete, acontece. Instante após instante. Seja uma vírgula, acontece. Pode passar os céus e a terra, ou seja, tudo quanto existe ao nosso conhecimento, pode passar. Mas a palavra de Deus, ela não passa sem antes que cumpra. Ou melhor dizendo, ela cumpre. Diante de todas as coisas, Deus cumpre a sua palavra. Deus é fiel, meus irmãos. Fiel é o que prometeu. Então, o Senhor Deus, ele nos prometeu que vai voltar. O Senhor Deus nos disse na sua palavra, assim como ele disse para os seus discípulos, que eles iam passar, que eles iam, Jesus ia ser preso, Jesus ia passar pela cruz, ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Eles ouviram Jesus falar, mas no momento da adversidade eles titubearam, ficaram com medo, apavorados, fugiram, se esconderam. E depois do terceiro dia, no terceiro dia, Jesus aparece às mulheres, a Pedro e aos os discípulos no caminho de Emaús, aos discípulos que estavam ali naquele local. E Jesus falou assim: vocês não lembram do que eu falei para vocês? Ou seja, o que Jesus fala, meus irmãos, o que Jesus falou, o que está escrito na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, acontece. A Bíblia, ela é mais atual, diz um grande pensador, do que o jornal que vai sair amanhã, que nem foi editado ainda. Ela é atual. Tudo quanto está escrito na Bíblia há de se cumprir. Então nós não precisamos ficar apavorados. Nós precisamos confiar nos planos de Deus. Meu irmão, minha irmã, confie nos planos de Deus. Deus te prometeu algo? Fique em paz. Confiar é descansar. Então descanse no Senhor Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então, meus irmãos, descanse no Senhor. Descanse. Descansar não é que você vai ficar no cômodo, não. Não, é você ficar em paz. Fique em paz, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Deus é fiel. Então pode passar todas as coisas, mas a palavra de Deus, ela vai se cumprir primeiro. Primeiro a palavra de Deus se cumpre. Então nós precisamos entender que nós precisamos confiar em Deus. Por quê? Nós devemos confiar em Deus porque Ele é Criador, porque Ele criou os céus e a terra, Ele criou o homem, Ele é fiel, né? E também Ele é um Deus que Ele não é como nós, né? Nós, homens, mudamos a todo instante. Nós, volta e meia, estamos aí mudando de opinião, mudando de pensamento, mudando de várias situações, né? Mas Deus não. Olha só, o que vai falar no profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo.
Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha só, Deus falando para a geração de Israel, o povo dele, mostrando para ele que é um Deus que não muda, que não é voltado para as coisas temporais, as coisas passageiras. Ele é eterno. A essência de Deus, ele fala uma coisa pela manhã e à noite ele é a mesma coisa. Deus, ele não muda, meus irmãos. Deus, ele é um Deus absoluto, no sentido de que você precisa entender que Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele é Salvador, ele é o Criador de todas as coisas, ele tem planos bons para os homens, planos de salvação eterna. Ele prometeu que o seu filho iria vir, o seu filho veio, morreu na cruz, cumprindo as Escrituras Sagradas, ou seja, cumprindo as Escrituras Sagradas. Ele, em Atos capítulo 1 e 8, ali quando os discípulos estão ali, Jesus está dando as últimas instruções para eles, está subindo aos céus, e eles nem vão percebendo. Daqui a pouco Jesus chega nas nuvens, e ali aparecem 2 anjos e falam assim: olha, varões galileus, por que estáis olhando para cima? Assim como ele está subindo, assim ele vai vir também, ele vai voltar. Então nós precisamos ter esperança, nós precisamos acreditar que Cristo está para voltar, para nos buscar. Então, meu irmão, minha irmã, confie no Senhor Deus, Deus não muda. Hebreus 13:8 vai nos dizer, escrito está, Jesus Cristo, o próprio Deus, o Filho de Deus, nosso Senhor Salvador, é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo. Jesus, ele continua curando, Jesus continua salvando, Jesus continua libertando, transformando, batizando com o teu Espírito Santo. Jesus é Senhor absoluto. Ele é o Criador de todas as coisas, ele sustenta todas as coisas. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. Meus irmãos e minhas irmãs, confie nos planos de Deus para com a tua vida. Deus tem planos extraordinários sobre a tua vida. Os discípulos ali, eles talvez não entenderam, e a Bíblia vai nos dizer que eles, naquele exato momento, Jesus, enquanto fica despedindo a multidão, eles vão entrando ao mar adentro, e Jesus despede as multidões, e daqui a pouco Jesus sobe ao monte a orar, porque Jesus, como homem, ele está ensinando para nós hoje, para a humanidade, que ele também tinha um relacionamento pleno, completo com Deus, diariamente, constantemente. Ele não se afastava de Deus, pois como sendo o próprio Deus e Deus sendo ele estava em comunhão plena, então ele sempre falando com Deus. Nós também precisamos estar em comunhão com Deus, falar com Deus todo instante, meus irmãos, minhas irmãs. Jesus, ele se retira para o monte para orar. Enquanto isso, os discípulos vão chegando à noite, eles vão adentrando dentro do mar, e quando estão lá no meio do mar, o que acontece? Estavam a distância de 6,5 km aproximadamente longe da terra, da onde eles tinham se despedido de Jesus. E do final também havia aproximadamente 7 km para ele chegar no final. E no meio do mar se levanta uma tempestade, ventos fortes, as ondas vindo, eles estão remando. Marcos capítulo 6 vai dizer que eles estão remando. E eles vão lutando com as suas habilidades de pescadores, de conhecer aquele lago. Eles estão lutando, eles não estão para lutar, eles remam daqui, remam lá, e vão daqui, vão dali, mas chega uma hora que eles estão percebendo que eles estão remando e não vão para lugar nenhum. Mas escrito está que Jesus está lá orando. E de lá, esse Jesus é onisciente, ele é maravilhoso, né? Vejam que quando os discípulos estão no meio do mar, se levanta a tempestade. E diante da tempestade eles estão remando, porque as condições deles, de capacidade deles, eram os remos. Era aquele barco feito por mãos humanas.
Diferente da primeira experiência que Jesus estava no barco com eles, agora Jesus não está no barco com eles. Jesus está orando no alto monte. Mas de lá, Marcos capítulo 6 vai nos dizer, Marcos capítulo de número 6, vai dizer que, versículo 48, está escrito assim, ó: e vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Então veja que Jesus estava no monte orando, perto, ou na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, por volta de 4 horas, 4 e meia da manhã, Jesus está lá observando. Passaram ali muitas horas remando, lutando contra aquela tempestade, e a tempestade não passava. E eles também afadigados, pensando que iriam a pique, iriam afundar. E Jesus estava observando que eles estavam remando, lutando dentro das suas condições, mas eles estavam ficando cansados. Meus irmãos, minhas irmãs, gostaria de trazer mais uma situação aqui. Nós precisamos entender que nós não devemos ou não podemos confiar nas nossas próprias capacidades, nas coisas materiais, na nossa intelectualidade, nas coisas que nós estamos vendo. Nós não podemos confiar plenamente. É bem verdade que nós confiamos nas pessoas, conversamos, acreditamos nas pessoas, mas não devemos colocar o nosso coração nessas coisas, porque essas coisas são falíveis, essas coisas são passageiras. E diante dessas coisas passageiras, nós precisamos entender que nós estamos sendo observados também. Deus, Ele não tirou os seus olhos do seu povo. A Bíblia vai nos dizer que os olhos do Senhor procuram os fiéis na terra. Deus, na sua eternidade, no seu alto e sublime trono, Deus está com os seus olhos em nós, na humanidade e também em nós. Deus sabe cada instante que nós estamos vivendo e passando nesta terra. Nada foge dos olhos de Deus. Então os discípulos, eles estão remando, eles estão insistindo, estão tentando com as condições que eles tinham nas mãos, mas não estavam conseguindo, não estavam indo para lugar nenhum. A tempestade não passava. Eles não conseguiam também com as suas capacidades atravessar. Já estava praticamente amanhecendo o dia e não adiantava nada o que eles estavam fazendo. Então nós não podemos confiar nas nossas capacidades. Jeremias 17, Jeremias capítulo 17, verso de número 17, verso de número 5. Verso de número 5. Escrito está: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então vejam que aqui o escritor está se referindo às condições humanas. Está se referindo que a pessoa que faz do seu braço, a sua capacidade, ou seja, da sua capacidade física, da sua capacidade de conhecimento, da sua capacidade física, material, financeira, intelectual. Ele faz, os seres humanos, eles peguem isto, o seu dinheiro, e fazem, confiam nessas coisas. E Deus não se agrada disso. É maldito, é amaldiçoado, não adianta. Como é que você vai confiar numa coisa que você não sabe se de manhã é uma coisa, à noite é outra? Dorme pensando uma coisa, no outro dia acorda com outro pensamento.
Temos que confiar no soberano, no eterno, no Deus Criador, que não há sombra nem variação de dúvida. Que Deus fala, Ele cumpre. Então, nós não podemos confiar nas nossas próprias capacidades. Salmo 144, por quê? Por que nós não podemos confiar nas nossas capacidades? Salmo 144, verso de número 4. O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. O salmista está dizendo o quê? Que nós somos passageiros. A nossa vida, nós não sabemos o que há de acontecer daqui 1 minuto, 1 hora, 1 dia. A nossa vida é passageira. Nós não somos eternos, eterno é só Deus. Agora, quando Ele nos buscar nesta vida, deste mundo, nos resgatar, nos raptar, nos arrebatar deste mundo, aí nós nos tornaremos eternos com Ele, num corpo glorificado. Mas esse corpo físico aqui, ele tem tempo, ele tem validade de tempo. Isso aqui é passageiro. Então eu não posso confiar nas condições humanas. Eu tenho que confiar em Deus. Isso é algo que nós precisamos entender. Nossa vida é como uma flor, eu sempre relato isso, e Salomão fala isso em Eclesiastes. Ela nasce, cresce, esbela a sua beleza, o seu perfume, daqui a pouco ela murcha, cai e morre. Passou-se. A vida do homem é passageira. O homem, ele não vai viver eternamente com esse corpo. O homem, ele não vai viver aí 150 anos, 200 anos. Houve lá no princípio homens que viveram muitos anos, mas hoje não. Então nós precisamos entender que nós precisamos lutar por uma vida eterna. E a vida, essa que nós estamos vivendo, ela é passageira. Ela tem um prazo de validade. E esse prazo de validade só é determinado pelo Senhor Deus. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, porque o ímpio, ele passa dessa vida e como Hebreus 10, 27 fala que morreu, segue-se o juízo. Depois que morreu, não tem mais como ele retornar a esta vida. Não existe isso, essa possibilidade. Porque Deus, ele tem um controle absoluto de tudo. Então, ele tem um controle absoluto desta vida passageira e da vida também que prossegue após a morte. Agora, nessa vida nós podemos fazer a escolha. Se nós vamos viver após esta vida física, material, corruptível, com Deus eternamente ou sem Deus eternamente, no sofrimento. Então nós precisamos entender isso. Então a vida do homem é passageira. Então é melhor lutar por algo eterno do que algo passageiro. É melhor você sorrir por toda a eternidade do que você sorrir somente um período aqui. Então, entenda que nós precisamos confiar em Deus. Nós não devemos confiar nas nossas capacidades e nas circunstâncias que nos cercam. 2 Timóteo, vamos ler mais um texto? 2 Timóteo, capítulo 3, verso de 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, meus irmãos, é os últimos tempos que nós estamos vivendo na face da terra. O ser humano, ele não quer mais amar o próximo, porque Deus deu a ordem para ele amar ao próximo como a si mesmo. Então ele ama o próximo como a si mesmo. Então ele quer o bem para ele, então ele tem que querer o bem para o próximo. Hoje as pessoas não estão mais vivendo assim. As pessoas só estão pensando no seu próprio umbigo, na sua própria vontade, no seu próprio querer. Por isso que há tanta roubalheira, por isso que há tanta discussão, tantas brigas, tanto ódio, mortes.
prisões, enfim, coisas absurdas. Existe porque o homem está chegando no final dos planos de Deus para a vida do homem terreno aqui na terra. Então, é o final dos tempos mesmo. Então nós não podemos confiar nas coisas, nas circunstâncias que nos cercam. E o Salmo de 20, Salmo número 20, versículo de número 7, Salmo de número 20, versículo de número 7. É importante nós acompanharmos. Está escrito, Salmo 20, número 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós, cristãos, servos de Deus, faremos menção, divulgaremos o nome do Senhor nosso Deus. Então, quem não serve a Deus, ele confia onde? Nas coisas fúteis, materiais, passageiras, em que a ferrugem vai corroer, o ladrão vai roubar. Então ele vai confiar nessas coisas que são passageiras. Mas nós, não. Nós confiamos no Senhor, que é Deus eterno. Que coisa boa, né, irmãos? Graças a Deus por nós termos esse privilégio. Então nós precisamos entender também, mais um ponto de reflexão dentro do texto que nós estamos meditando, que os discípulos, eles estavam no meio do mar. E agora? Eu desisto? Eu volto para trás? Ou eu sigo em frente? Quem sabe eles não pensaram assim. Mas o texto que nós lemos fala que Jesus está vendo eles. Jesus está vendo que eles estão cansados de remar, de tentar. Irmãos e irmãs, eu quero dizer para você, diante dessa tua dificuldade, dessa tua adversidade, os olhos do Senhor Deus, nenhum momento sequer foi tirado de você. Deus está vendo o que você está passando. Deus está vendo o que você está sofrendo. Deus está vendo a sua adversidade. Seja ela em qual área for, Deus está vendo. Deus conhece, Ele é onisciente, Ele vê também. E Ele vê o que está causando. Ele vê a dificuldade. Mas eu quero te dizer, não desista. Não pare. Não pare. Não desista. Não só porque Ele está vendo. Não só porque Ele está vendo a sua dificuldade. Não só porque Ele conhece. Porque Ele é criador de todas as coisas. Mas porque esse Deus, Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia, um Deus de graça. E Ele tem prazer em ajudar os seus filhos. Ele tem prazer em ajudar o seu povo. Ele quer só o bem do seu povo, Ele quer só o bem daqueles que o servem, Ele quer o bem que todos os homens no mundo todo venham conhecê-lo, venham se salvar através de Jesus Cristo, que é o único meio, é o mediador. Então Deus, Ele quer o bem da humanidade. Mas a humanidade precisa se converter ao Senhor, reconhecer que existe um Deus no céu e na terra. Existe um Deus que criou todas as coisas. Existe um Deus que tem o controle de todas as coisas. Existe um Deus que tem um domínio de todas as coisas. Basta Ele querer. Se os homens quiserem se arrependerem, precisam confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. É suficiente. Você não precisa de mais outras coisas, não. Acessórios, não. Somente Jesus é suficiente. Jesus é suficientemente, Ele conquistou isso, entregando a sua vida por amor à humanidade, a todos. E aqueles que crerem, que creram e creem na sua ressurreição ao terceiro dia, obtêm o direito da salvação. Creia em Jesus, que Ele vai te tirar dessa situação. Creia no Senhor Jesus, que Ele pode socorrer você neste momento. Mas para isso, a sua vida tem que estar na dependência dEle, exclusiva dEle. Não nas condições materiais humanas. A sua confiança tem que estar em Deus. Creia em Deus. Nós precisamos entender que nós devemos confiar, ter esperança que Jesus vai voltar. Como nós já falamos em Atos capítulo 1, versículo 8, os anjos anunciaram: olha,
Assim como vocês estão vendo ele subir, ele também vai voltar. E diante das circunstâncias e das adversidades que nós estamos enfrentando mundialmente, a igreja do Senhor Deus, ela tem que manter uma posição. 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 58, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, está escrito: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, perseverantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ei, minha irmã, não é hora de parar. Ei, meu irmão, não é hora de naufragar. Deus te deu a ordem. Atravesse. Siga em frente. Passe para o outro lado. Jesus deu a ordem para os discípulos e insistiu, porque estava dentro dos planos de Jesus, para dar experiência aos discípulos, porque ele queria que os discípulos o conhecessem melhor, confiassem mais na sua palavra. Mesmo ele não estando fisicamente presente, como na primeira travessia, agora ele está ausente, mas ele não tirou os olhos dos discípulos. Deus não tirou os olhos de você. Deus continua olhando você. E a ordem é para perseverar, é para continuar, é para ficar firme, confiando na sua palavra. Porque tudo quanto você fizer, tudo quanto você colocar as mãos, no sentido do reino de Deus, Deus, ele não é injusto como os homens. Ele não é injusto como as circunstâncias. Tem recompensa. Então persevere. Persevere. Porque a vitória, meus irmãos, é para quem, como escrito no livro de Daniel 12, verso 13, escrito está: tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança nos fins dos dias. Então veja que a vitória é para quem vai até o fim, não é para quem desiste. Não é para quem olha para trás. Não é para quem fica preso nas circunstâncias. Tem que perseverar, tem que ir até o fim. Você recebeu Jesus como seu Senhor? Segue até o fim. O fim da tua vida, mas segue Ele até o fim da sua vida. Até o último suspiro da sua vida. Segue Ele, confia nele. A ordem é para ir até o fim. Não é para parar. Não é hora de parar. Não é hora de esmurecer. Não é hora de ficar no comodismo ou com medo. Jesus está vendo. Jesus sabe a situação que está atravessando. Por quê? É para ir até o fim. Porque é no fim, meus irmãos. Apocalipse 3, versículo de número 12, escrito está: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Versículo de número 21. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Então veja que o prêmio é para os vencedores. É só para quem vai. E não no sentido de vencedor, de levantar o troféu, nada disso. É só perseverar na fé. É só seguir a fé. É só seguir Jesus. É só confiar em Jesus. Vai até o fim, meu irmão. Você começou, vai até o fim. Não é hora de parar, que você está no meio ainda. Tem coisas ainda para acontecer na tua vida, na tua família, no meio da tua parentela, através de você. Mas você precisa ir até o fim. Não é hora de parar. Porque nós sabemos que, diante das circunstâncias que nós vivemos nos dias de hoje e enfrentamos, o próprio Senhor Jesus, ele falou assim, olha, João 16:33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, lutas, guerras, dificuldades, adversidade, tristeza, dor, morte. No mundo tereis aflições, momentos ruins.
Mas tem de bom ânimo, tem coragem. Eu venci o mundo. O sistema do mundo, Jesus venceu. Jesus venceu todas as coisas. Então vamos imitar Jesus. Ele é o nosso general, ele é vencedor, ele nunca perdeu uma batalha. E ele não vai deixar o seu exército perder também. Mas precisamos seguir ele. Precisamos continuar firmes. Então nós precisamos ser constantes. Não podemos parar. E por quê? Mas eu estou com dificuldade. Eu não consigo. Os discípulos estavam remando, não tinham condições mais de continuar. As forças deles estavam se acabando e Jesus está vendo. Só que Jesus, o nosso Deus, não é um Deus somente que olha, não. Ele é um Deus que age a favor dos seus. Isaías capítulo 41 está escrito: não temas, não tenha medo, porque eu sou contigo, não te assombres, não te apavore, porque eu sou o teu Deus. Eu te dou força, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Está precisando de ajuda? Pois bem, Deus está falando conosco que Deus te ajuda, Deus nos ajuda, Deus nos dá condições, Deus nos dá capacidade. Deus, ele luta por nós, Deus, ele batalha por nós. A peleja não é nossa, é de Deus. Quando nós fazemos parte do exército de Deus e seguimos o general de guerra que é Jesus, a peleja é dele. É ele que é responsável por nós. Então creia em Jesus, creia no Senhor Deus, que ele não vai desamparar você. Viu? Creia em Jesus. Então nós não podemos parar em momento algum. Sabe por quê? Eu sei que está difícil. Quantas lágrimas, quantas incertezas, quantos apavoramentos, choro. Os discípulos também estavam assim. Eles estavam no meio do mar, lutando lá. E agora, se Jesus mesmo estivesse aqui, nós acordava ele, mas Jesus não estava lá. Quem sabe um já começou a olhar para o outro com lágrimas nos olhos, falou assim: agora nós vamos morrer, agora nós não vai conseguir. Nós vivemos aqui nesse mar, mas hoje não vai ser para nós. Hoje nós vamos coisar. Quem sabe, meus irmãos? Nós precisamos entender que Jesus, ele nunca vai nos abandonar. Sabe por quê? Ele conhece a nossa vida. Salmo de número 30, verso 5, está escrito: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ei, os discípulos, quem sabe, estavam apavorados, já chorando, um desesperado, o outro chorando, o outro falando: e agora minha família? E agora o que vai acontecer de mim? Nós vamos morrer tudo aqui. Com as nossas capacidades nós não conseguimos. E agora? O que nós vamos afundar? Vamos a pique. Mas o choro pode durar uma noite. Eles passaram praticamente a noite toda lutando diante daquela tempestade, diante daquele vento forte, contrário, porque era contrário. O vento era contrário a eles, não era a favor, era contrário. E hoje nós estamos vivendo uma adversidade contrária. Está vindo contra nós, contra o mundo, contra o povo. Mas o choro pode durar uma noite. Um momento de tristeza, um momento de dor, de sofrimento pode durar um tempo. Mas pela manhã há uma esperança. Há uma esperança. Há uma esperança. Porque o texto vai nos dizer que... Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eu tenho uma outra tradução da Bíblia aqui, e olha só o que está escrito assim: quando eles viram Jesus andando sobre o mar e se assustaram com medo, começaram a gritar, apavorado, assombrado, nunca tinha visto, né? Eles conheciam Jesus que fazia milagres, multiplicava pães, mas eles não curavam enfermos, mas eles não tinham visto Jesus andar sobre as águas. Agora Jesus está andando sobre as águas. E eles gritaram com medo, mas o Yeshua, ou o Senhor Jesus Cristo, lhes disse imediatamente: coragem, sou eu, pare de sentir medo.
Ei, quem sabe você não está com medo aí? Quem sabe você não está apavorado? No pânico? Quem sabe você está aí se tremendo? Mas Jesus te diz nesta noite: coragem, sou eu, pare de ter medo, eu estou voltando, eu estou vindo ao teu encontro, não tenha medo, pare de sentir medo. Jesus vai dizer para os discípulos: pare de sentir medo, sou eu, sou o Senhor, que comprou vocês com o meu sangue. Confiem, acreditem, tenham fé, tenham esperança. Jesus prometeu que iria voltar, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus está vindo aí. Jesus está à porta. Ele está vindo do alto, porque Jesus estava no monte, orando. Lá de cima ele está vendo o sofrimento dos discípulos no meio à tempestade, ao mar que eles estão sofrendo lá no mar. O mar representa o mundo. Jesus está lá no alto monte, no alto e sublime trono, junto com o seu Pai. Jesus está vendo todas as coisas, já está à porta, ele está vindo aí, ele vai descer a qualquer momento para arrebatar a tua igreja, ele estará vindo, está vindo atrás de nós, ou vindo ao nosso encontro, para nos colocar em segurança e paz. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, que coisa linda. Fique em paz. Olha, eu gostaria de ir até mais adiante, mas não posso mais. Já tomei muito tempo de vocês. Tenho certeza que você que ficou até o final dessa mensagem, talvez não imaginaria. Jesus, Pedro vai ter experiência. Mestre, se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Pedro vai. Pedro ele vai caminhando, mas no momento da caminhada ele titubia, ele olha para a tempestade, sente o vento batendo forte. E aí a Bíblia fala que ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Nós não podemos fazer isso. Nossos olhos têm que estar no autor e consumador da nossa fé. Hebreus vai nos aconselhar. Hebreus capítulo 12. Versículo de número 2. Abram sua Bíblia aí. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, ao qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E Ele só pede que nós continuemos firmes com os nossos olhares, nosso coração nele. Fique firme. Diante da adversidade, do medo, do apavoramento, só olhe para Jesus. Só olhe para Jesus. Ele está voltando. Pedro começou a afundar, pensando que ia morrer ali, era o último dia dele. Mas Jesus estendeu a mão, porque Pedro clamou: Senhor, salva-me. E Jesus salvou ele. Pegou ele, colocou ele dentro do barco, entrou dentro do barco. E a Bíblia nos relata que imediatamente o vento parou e tudo se acalmou. E eles chegaram ao propósito do outro lado, ao qual muitos milagres aconteceram lá. Deus tem um plano para você. E o plano dele é levar você juntamente para onde ele está. Um plano para nós, igreja do Senhor Deus, é nos tirar deste sofrimento, de tempestade, de adversidades deste mundo e nos levar para o lugar de segurança, a eternidade com Ele. Confie em Deus, confie nos seus planos. Ele é criador dos céus e da terra, Ele criou o homem, Ele sustenta a sua criação, Ele anda no meio da sua criação, Ele nos permite entrar em experiências para nós amadurecermos, Ele pede que nós perseveremos, para que nós não confiemos nas coisas que nos cercam, materiais, nas nossas capacidades, mas confiamos nele, porque Ele é dono de todas as coisas, Ele criou todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas, e todas as coisas são para Ele. Ele prometeu que vai voltar à igreja, então Ele está voltando. Continue firme, perseverante no Senhor Jesus, porque vai passar, vai se acalmar essa tempestade.
porque Deus ainda tem promessas sobre a tua vida. Creia em nome de Jesus. Igreja do Senhor Deus, que Deus em Cristo abençoe a todos. Tenha uma excelente noite. Espero que o Espírito Santo, e tenho certeza e convicção que falou comigo, tem falado com você também. Continue firme, buscando a Deus, confiando nos seus planos, porque os planos dele são eternos para nós. Quero orar por você. Feche os seus olhos aí. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus, meu Deus. Pai, eu quero te apresentar este servo e esta serva do Senhor que está do outro lado. Vendo, Senhor Deus, esta mensagem que durou 2 períodos, Pai, mas foi para a edificação das nossas vidas. Visita também, Senhor Deus, esta vida que está olhando e ouvindo esta mensagem, Senhor. Deus, que a tua graça, o teu Espírito Santo possa direcionar a se render a ti, Jesus, porque o Senhor é o único, o Senhor é o poderoso. A tua palavra nos diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Oh, igreja do Senhor Deus, Deus vai estar voltando para nos levar para a casa do papai, aonde há segurança. Nós voltaremos para a casa do papai, o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoe este meu irmão, que a tua paz seja sobre ele nesta noite. Deus, dá graça a ele para perseverar, para caminhar, Senhor Deus. Ajuda ele nessa adversidade, Senhor Deus. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Tenha uma excelente noite. Paz do Senhor Jesus.